Mas será que pode? Ah, eu acho que pode. Pode sim. Se pode, pode. Pode, né? Então pode, né? Eu tenho uma filha que mora com o pai e eu vejo quando eu posso, mas não é sempre que eu posso, porque às vezes eu tenho algum compromisso importante, por exemplo, dar uma volta, sair com meu namorado. E muitas vezes eu combino com ela de buscá-la, mas acaba acontecendo esses imprevistos e aí não posso buscá-la. Minha filha mora com o pai e eu mando R$ 300 pra eles, sustento os dois e sei também que ele gasta o dinheiro que eu mando com a namorada dele. Não acho muito certo, mas a minha parte eu faço. Eu não posso ver a minha filha durante a semana porque eu trabalho, eu tenho os meus compromissos, os meus horários, e aí acaba ficando difícil pra mim, então eu não consigo ver minha filha durante a semana, mas sei que ela tá muito bem cuidada, porque afinal pai é pai. Mas eu sei que eu sou uma boa mãe, porque de vez em quando eu levo ela pra passear durante 1 hora, 2, compro até uma casquinha pra ela e tiro foto pra registrar o quanto que ela é feliz comigo. Por que quando a gente inverte os papéis isso choca tanto a sociedade, mas quando isso acontece frequentemente com os pais não choca ninguém? Bom dia, boa tarde, boa noite, conforme for a hora que você chegou nesse episódio do Pode Né. Fala comigo, meu povo, fala comigo, Vini, como é que você tá, meu filho? Fala, meu povo, muito bom dia, boa tarde ou boa noite. Fala, Dona Iá, tudo bom? Tudo ótimo, graças a Deus, 100% 1000 por hora. Por aqui também tudo 100%. Nossa, mas que vídeo pesado, hein? Não é? Seria cômico se não fosse trágico, né? Muito. Eu assistindo isso aqui, eu fico rindo pra não pirar, porque essa é a realidade, né? Infelizmente é a realidade da nossa sociedade. A questão é como ela pergunta no fim, né? Por que quando os papéis são invertidos, quando a gente coloca a situação de uma forma invertida, choca tanto a sociedade e a realidade, o que acontece no dia a dia, não choca mais. Não choca mais do que quando a gente inverte. É complicado porque em termos de relacionamento de homens e mulheres, é ruim dizer, mas para o homem acaba sendo mais fácil. Mais fácil, ainda que exista o peso da sociedade para o cara prover a família, para isso, para aquilo. É muito difícil a gente ver um pai solteiro. É muito difícil a gente ver um cara que tá ali, mesmo separado, fazendo as coisas de bom grado, fazendo as coisas como precisa fazer. Pai não é rede de apoio. O pai, ele é pai e precisa assumir esse papel. Então, é muito complicado enxergar a sociedade como ela tá e entender que ainda tem muito para caminhar, sabe? Para mudar um pouquinho esse cenário. Eu acho que a gente tem que destacar aí alguns pontos que é interessante a gente bater esse papo, ter essa interação com nossos ouvintes e trazer a galera para essa reflexão. A primeira reflexão é a da seguinte: que pais e que mães a gente está querendo ser? E que sociedade que a gente está querendo formar no futuro? Porque a gente precisa começar a pensar nisso. Porque, vou dar um exemplo, se eu não tive o apoio de um pai, se meu pai não foi um bom pai, ou se meu pai não foi o pai que eu sonhei, foi o que eu precisava e tudo mais, por que eu não posso tentar, não vou dizer que eu vou conseguir, mas me dedicar para tentar suprir essa falta que meu filho não tem? Exato. Aí é um ponto, só que eu também tenho que tomar cuidado para não fazer demais e não estragar o menino, mas por que não? E aí a gente entra no mesmo ponto que a mulher também passa por esse mesmo processo. E aí a gente entra em reflexões do seguinte: independente do relacionamento dar certo ou não dar certo, o pai precisa assumir o papel de pai e a mãe precisa assumir o papel de mãe. E os dois precisam assumir o papel deles com os filhos. Não é que enquanto tá dando certo eu assumo o meu papel, enquanto não dá certo eu sumo e não tenho mais papel nenhum. Não é assim que funciona. Como também não pode ser assim para a mulher. Essa é uma das reflexões que eu acho que fica mais, que é mais pesada, que a gente não pode deixar de
de exaltar. E na sequência a gente entra na outra reflexão, que foi o que você bateu na tecla, né? Existem muito mais mães solteiras do que pais solteiros, vamos dizer assim, que mães solos, que cuidam sozinhas dos filhos e tal. E aí a gente entra em 2 processos. Um dos processos é o do seguinte: será que de fato a gente está fazendo boas escolhas? Será que de fato a gente está se relacionando com pessoas boas? Será que de fato a gente tá tomando cuidado na hora do sexo? A gente tá oferecendo ou dando sexo para pessoas certas? É uma reflexão que cabe. Não tô dizendo que é ela, que é a parte dela que vai resolver, mas é uma que cabe. E a outra reflexão é aqui o seguinte: será que isso bate até na tecla de um episódio que a gente já fez? Será que a gente tá disposto a assumir as nossas responsabilidades? Será que eu tô fazendo as coisas pensando nisso? Porque, tipo, a gente vê as pessoas fazendo sem pensar em nada, e depois que acontecem as coisas, ninguém quer consequência nenhuma. Ninguém quer responsabilidade nenhuma, deixa acontecer e tocar do jeito que tá, e meio que tipo, liga o foda-se. Isso é terrível. Ou terceiriza a responsabilidade no sentido de você quis assim e agora aguenta as consequências, né? E cara, é muito complicado. Eu acho que, infelizmente, Vini, nesse cenário, ainda que exista essa coisa das escolhas, ainda que exista esse ponto todo, né, dos filtros que a gente tem que fazer, as coisas acontecem. Sim. E no final das contas, as consequências, elas não são divididas. Não. Sabe? Elas não são divididas. E mesmo que as consequências sejam respingadas na outra parte por conta de uma decisão de uma das partes, ainda existem os papéis a serem exercidos, né? Existem as funções a serem exercidas e a responsabilidade disso. Então, independentemente do cenário em que se vive, pai é pai, mãe é mãe. Não existe isso de um ajudar, um fazer. Não, é obrigação, cara. É obrigação. A gente precisa fazer e ponto. E pra mulher acaba pesando mais, não adianta, sabe? Não há quem me faça ver o contrário, até porque eu vivo na pele isso, né, de cuidar de filhos, cuidar de casa. Então é pesado. E pro homem é simples, tá seguro, igual no vídeo ela fala, né, não, porque pai é pai, mãe é mãe, eles estão seguros com a mãe, as 2 horas que eu os vejo, tá tudo certo, eu sou um super pai. É suficiente, né? Vamos dizer assim, entre aspas. Exato. E eu digo isso num lugar de quem vive hoje a maternidade dessa forma, a maternidade solo, e de uma filha de mãe solo. Então eu sou filha de um pai não presente. Eu sei as consequências disso. Né? Então são 2 lugares que me dão aí voz para poder dizer que isso precisa mudar de um jeito ou de outro, sabe? Os homens, eles precisam ter essa responsabilidade, assumir o seu papel, não papel de provedor, não papel de eu estou dando dinheiro, não é isso, cara, não é isso. É carinho, é afeto, é amor, presença, é cuidado. Exato, eu lembro eu pequena, meu pai falava, mas eu não tenho dinheiro para poder te dar nada. Eu falei, mas eu não quero presente, eu quero presença. Então, Nossa, você falando me lembrou de um trecho de um podcast do Joel J, em que ele recebe o Marcos Piangers. E aí o Piangers contando pra ele, falando que ele trabalhou o ano inteiro, contando pro Joel J, e ele tinha ganhado muito dinheiro nesse 1 ano, dando treinamento, palestra, fazendo evento e não sei o que. Aí ele chegou
pra filha dele, falou: filha, esse final de ano deu tudo certo, tarará, tarará, e o papai vai te dar um presente. Me fala o que você quer. Aí ela: ai, papai, eu quero uma viagem. Aí ele falou: nossa, uma viagem, ela vai querer ir pra Europa, ela vai querer ir pros Estados Unidos, ela vai querer, nossa, ela vai pra algum país muito louco, e não sei o que, não sei o que, não sei o que, tarará, tarará, tarará. E se eu não me engano, ele cita que a filha dele acho que já tinha 15 anos, 14 anos, alguma coisa assim. E aí ela pega e fala pra ele assim que quer uma viagem, e é a viagem ele e ela pro interior de uma cidade lá próxima, que eles já tinham ido quando ela era criança e ela queria ir de novo. E aí ela quebra ele quando ela fala que ela quer uma viagem só ela e ele. Sim. Pra ela desfrutar da presença dele, do carinho dele, do estar junto com ele. E aí ele toma uma reflexão muito fodida, muito violenta, porque tipo, na cabeça dele ele ia dar um presente fantástico e iria causar uma emoção, um sentimento nela fantástico, né? Tipo, ia suprir a ausência dele durante esse ano, mas ela não queria nada material nesse sentido, ela queria a presença. Exato. Porque isso é o que supre. É isso, é esse afeto, esse estar junto, é aquele sorriso, aquela brincadeira. Então, assim, isso traz muitas reflexões pra gente, no sentido de que, tipo, às vezes a gente tá tão focado no prover o financeiro, no cuidar, e aí é um recado tanto pra pais quanto pra mães, que a gente esquece. E aí ele depois dá até um exemplo, que às vezes você fala assim, você trabalha o dia inteiro, aí você chega em casa e seu filho quer brincar. Ou sua filha quer brincar e você fala: meu Deus, eu tô morto, o que eu tenho que fazer isso agora? Eu quero deitar e dormir, não sei o que, não sei o que. Só que tipo, eles estão lá, eles vão continuar lá. E se você não fizer, isso vai afetar. E eles vão crescer. Eles vão crescer, vai perder o tempo. Isso vai afetá-los. E aí ele fala: quando o pai brinca sem querer, é desgastante e cansativo. Mas quando o pai ou a mãe quebra, sei lá, 2 minutos pra pensar, inventa alguma coisa, os meninos começam a fazer e ele começa a rir. E aquele negócio que seria estressante, muito cansativo, passa a ser gostoso. Sim. Passa a aliviá-lo. Exato. Então, assim, é uma coisa que faz muito sentido também na correlação. Ele dá muitos conselhos sobre essa questão de como ser pai, de como agir, de como ser mãe melhor, porque ele acaba falando para todo mundo. O foco dele é o pai. Piaget é maravilhoso, assim. Eu acho que todos os homens, mesmo não sendo pais ainda, devem consumir o conteúdo que ele compartilha. Sim. Porque eu acho que ainda existe um tabu muito grande na questão do homem sensível. Eu tenho na minha pele tatuado, é permitido sentir, e é permitido sentir. Os homens, eles foram muito tolhidos por muitas gerações ao sentimento. Homem não chora, engole o choro. O homem precisa dar conta de tudo, agora você é o homem da casa. E aí a sociedade pega nele. Talvez alguns homens falem que para os homens é mais pesado isso tudo, porque ainda precisa, né, dessa imagem do cara que provém, que não sei o quê, e aí acaba que ele se cobra nessas questões materiais. Mas o sentimento, essa relação, essa conexão, ela precisa existir. Não é porque você foi criado sem que você não pode dar. Não é essa porque orientação, você foi criado, esse direcionamento, essa presença. Não é porque você... esses dias eu li uma frase, não é porque você cresceu apanhando que você precisa ensinar batendo. Então você pode fazer diferente, igual você começou falando na sua reflexão. A gente pode fazer diferente e buscar maneiras, estudar, gente. Lógico, não tem manual para ser pai, para ser mãe, mas tem muita gente boa falando sobre muita coisa interessante. A gente vê uma sociedade completamente doente emocionalmente por conta disso. Não é só culpa dos homens, não é culpa de mulher e de homem, não. A gente precisa se unir e pensar em maneiras de como a gente vai construir o futuro. Eu não quero os meus filhos doentes emocionalmente lá na frente. Fato. E para isso a gente precisa olhar e dar o mesmo peso para os dois papéis. Sim. A mãe é fundamental, é uma ligação carnal, é uma ligação
esquisita, não tem outra palavra, mas... Inexplicável. É melhor que esquisita. Mas o pai também, ele precisa estar presente, fazer-se presente nessa relação. Porque nós somos um e outro. Você é 50% sua mãe, 50% seu pai. Geneticamente falando, energeticamente falando. E a gente precisa dessa energia, desse combustível deles e delas, dos nossos ancestrais, para a gente poder crescer, para a gente poder evoluir, ainda que eles não estejam juntos. Sim. Então, é ir para além desse olhar do quem faz mais, do quem faz menos. Não é fazer mais ou fazer menos, é fazer o seu papel. Fato. Arrasou. Temas, eu nem diria polêmico, sabe? Infelizmente isso ficou banal já, porque é chovendo molhado falar que a sociedade é assim. O que não é chovendo molhado é a gente se juntar para refletir como é que a gente pode mudar isso. E talvez não seja apontando o erro do outro, é mostrando formas de como eles podem mudar, de como as mulheres podem auxiliar nessa mudança, ainda que seja penoso, já que a gente já tem tantos papéis para poder desempenhar. Mas eu acho que pode ter solução, eu ainda não sei qual é, mas pode ter solução, sim. Acredito que a solução, ela parte dessa conscientização, de forma geral. É a gente falar mais disso, é a sociedade começar a tocar e abordar um pouco mais disso, porque querendo ou não, com mais canais, com mais pessoas, com mais vozes disso sendo feito, esse processo ele vai começar a se tornar mais prático para todo mundo, e ele vai começar a fazer aquele processo de você tá escutando aquela mensagem, vai escutando, você vai entendendo, ela vai entrando na cabeça, ela vai fazendo sentido, ela vai tendo mais força e mais peso para cada pessoa. Porque para algumas pessoas é o que você falou, isso é uma coisa extremamente importante e revoltante. Sim. Enquanto que para outras parece que não tem esse mesmo peso, não tem essa mesma importância. Então a gente precisa trazer, pensar, né? A gente precisa trazer isso para a mesma importância, para o mesmo peso, porque isso é de fato muito importante. Porque isso direciona a nossa sociedade, isso direciona o nosso futuro, isso vai dizer como é que vai ser as nossas próximas gerações. Sim, sem sombra de dúvidas. Ai! Ouvintes, queria que vocês passassem lá no Instagram, no Kawaii ou no TikTok, @portalpodné, para consumir mais os nossos conteúdos, dá aí seu pitaco, sua sugestão de mais temas. Vocês gostam de temas polêmicos assim? Gostam de temas mais leves? Conta pra gente qual que é a sua preferência. Ou conta aqui comentando no Spotify ou no YouTube, @podné.podcast, ou até me manda um e-mail também, né? Manda um e-mail pra gente, contatopodné@gmail.com. Alguém se identifica com o que foi falado no episódio de hoje? Também responde pra gente aí nos comentários. Com certeza vai ter gente que se identifica. Será, hein? E mais papo assim cheio de reflexão pode, Vini? Sempre pode. Pode demais. Galerinha, a gente se vê na sexta-feira. Um beijo. Beijo, gente. Tchau, tchau.